apresentando os três porquinhos do Estado. A visão do Durkheim sobre o Estado é que ele seria o organizador e produtor da coesão da sociedade. O Estado tinha a função de ser unido, manter e trazer a moral sem precisar recorrer da religião para manter o povo. O jeito que a sociedade pode manter essa organização seria pela educação, instrução pública e universal, mantendo assim a coerência de um pensamento. A intermediação entre o Estado e sociedade deve ser feita por uma imprensa livre e responsável por intermediar a política para a sociedade. De acordo com os pensamentos de Durkheim, no estado em que vivemos hoje em dia, podemos dizer que o Estado rouba, por não ter o papel de organizar e por não ser produtor coesivo da sociedade, mantendo-a mais afastada do que unida. E por ser uma organização na educação ruim, principalmente aqui no Brasil, as pessoas não terem instrução pública universal. A intermediação das empresas também não é considerada responsável. Apesar de ter pouca censura, tem muitas notícias que não são reais, como por exemplo, notícias falsas que acontecem de um político para outro. Não obstante da luta de classes, é possível encontrar atualmente pessoas pobres vivendo em comunidades. Essas têm as mesmas condições de habitação que deveriam ser garantidas pelo Estado, composto pela burguesia. Seria possível explicar a visão ditatorial do governo dada por Marx, da seguinte forma. Dado o poder do Estado, provavelmente haveria abuso desse, como ocorreu em 1964, no período da ditadura militar brasileira. Seguindo a mesma prerrogativa, devido à apuração de crime ser dever do Estado, os impostos cobrados pelos mesmos podem ser facilmente desviados para outros fins que não retribuem o povo, isso sem nenhum julgamento, visto que o próprio órgão criador da lei corrompe-a. Segundo Weber, o Estado seria um jogo de força de homens sobre homens, onde uma comunidade teria o monopólio do uso da força física e jurídica. Weber, por ter tido seu pai como um dos criadores da Constituição escrita alemã, acreditava na teoria dos três tipos de dominação, que seriam a tradicional, a carismática e a racional. Na dominação tradicional, as pessoas aprenderiam a serem respeitosas e a obedecerem por mera questão de costume. Já a dominação carismática, que envolve políticos e líderes religiosos, a autoridade é suportada, graças a uma devoção afetiva por parte das pessoas. A racional é a dominação fundamentada por leis e normas que são estabelecidas para todos, que configura a burocracia. Weber via que a burocracia é uma forma de organizar e manter o Estado, mas se mostra como uma maneira de dominação racional legítima, supondo que sem a burocracia não há dominância estatal. No contexto de roubo por parte do Estado, a visão de Weber seria a mais parecida com o que temos nos dias atuais, pois representa como os governantes agem no atual cenário político e evidencia a falsa ideia de organização por meio da burocracia estatal. Weber classifica esse tipo de dominação como sendo estável, uma vez que o poder da autoridade é legalmente assegurado. Isso é tudo, pessoal.